Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da maçãzinha mais famosa do planeta, a Apple. Mas calma lá que não é só elogios não, viu? A gente vai desmascarar as 12 maiores polêmicas que a Apple já se meteu. Desde decisões questionáveis até processos bilionários, a gente vai desvendar tudo. Se você é fã de tecnologia, curioso sobre o mundo corporativo ou simplesmente adora um bom babado, esse vídeo é pra você. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. A história começa lá em 1985, quando Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, é chutado da própria empresa. É isso mesmo que você ouviu. O cara que era a cara da Apple foi simplesmente demitido. A treta começou por causa de divergências com a diretoria sobre os rumos da empresa. Jobs queria apostar em produtos inovadores, mas muito caros para a época, enquanto a diretoria preferia uma abordagem mais conservadora. No fim das contas, a diretoria ganhou a queda de braço e Jobs foi convidado a se retirar. Sem a sua visão e liderança, a empresa entrou em uma fase de declínio, com produtos sem graça e vendas despencando. Foi um período obscuro para os fãs da maçã. Em 2012, a Apple lançou o Apple Maps, seu próprio aplicativo de mapas, para competir com o todo-poderoso Google Maps. A intenção era boa, mas a execução deu ruim. O aplicativo era cheio de bugs, informações erradas e rotas que mais pareciam um labirinto. Teve gente que foi parar no meio do nada, em cidade errada, tudo por causa do Apple Maps. A galera, claro, não perdoou e detonou a Apple nas redes sociais. A Apple teve que engolir o orgulho e se desculpar publicamente pelo fiasco do Apple Maps. Hoje em dia, o Apple Maps até que se salva, mas o trauma daquele lançamento desastroso ficou marcado na história. Em 2014, a Apple lançou o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus, com um novo design mais fino e elegante. Só que tinha um pequeno detalhe: os aparelhos entortavam com muita facilidade. Bastava colocar o celular no bolso da calça e pronto, lá estava ele, todo torto. A internet, como sempre, foi a loucura com o Bandgate. Vídeos de iPhones envergando viralizaram, e a hashtag #MadBandgate dominou as redes sociais. A Apple reforçou a estrutura dos iPhones seguintes para evitar que dobrassem e ofereceu programas de troca para os consumidores que tiveram seus aparelhos danificados. Mas a fama de celular mole pegou, viu? Preparem a pipoca, porque agora a treta é das grandes. Em 2011, a Apple processou a Samsung, acusando a empresa sul-coreana de copiar o design e a tecnologia dos iPhones. E assim começou uma das maiores batalhas judiciais da história da tecnologia. A briga entre Apple e Samsung se arrastou por anos, com direito a acusações de ambos os lados, recursos, indenizações milionárias e muita baixaria corporativa. No final das contas, a Apple saiu vitoriosa em algumas instâncias, enquanto a Samsung levou a melhor em outras. Mas uma coisa é certa: essa briga judicial gerou mais advogados ricos do que qualquer outra coisa. A Apple já foi acusada diversas vezes de praticar obsolescência programada, ou seja, de deixar seus produtos mais lentos propositalmente para forçar os consumidores a comprarem novos modelos. As acusações se intensificaram quando a Apple admitiu que diminuía o desempenho de iPhones com baterias antigas. A empresa argumentou que fazia isso para evitar que os aparelhos desligassem inesperadamente. No fim das contas, a Apple teve que se desculpar e oferecer um programa de troca de baterias a preços reduzidos. Mas a pulga atrás da orelha ficou, né? Será que a Apple realmente está do nosso lado? Lembra daquela história da Apple diminuir a performance de iPhones com baterias antigas? Então, essa treta ficou conhecida como Batterygate e deu o que falar.
A Apple alegou que fazia isso para proteger os aparelhos, mas muita gente viu isso como uma forma de obrigar os usuários a comprarem novos iPhones. A revolta foi tanta que a Apple teve que se desculpar publicamente e oferecer um programa de troca de baterias a preços reduzidos. Mas o estrago já estava feito. A reputação da Apple foi arranhada, e a empresa teve que lidar com a fúria dos consumidores e com diversas ações judiciais. O Batterygate foi um lembrete de que, por trás da maçã brilhante, existe uma empresa disposta a tudo para proteger seus lucros. Em 2016, a Apple chocou o mundo ao remover o conector de fone de ouvido do iPhone 7. A justificativa? Inovação, claro! A empresa queria abrir espaço para novas tecnologias, como os AirPods, seus fones de ouvido sem fio. Só que a galera não curtiu muito a ideia de ter que comprar um adaptador ou investir em fones de ouvido caros. A Apple, como sempre, ignorou as críticas e seguiu em frente com a sua decisão. Em 2010, a Apple lançou o iPhone 4, um aparelho lindo, com design inovador e um pequeno problema na antena. Usuários do mundo todo começaram a relatar problemas de recepção quando seguravam o aparelho de determinada maneira. A Apple, inicialmente, tentou culpar os usuários, dizendo que eles estavam segurando o telefone errado. A Apple lançou um programa de reparo gratuito para os iPhones afetados e ofereceu capas protetoras para tentar minimizar o problema. A Apple se orgulha de ser uma empresa que preza pela privacidade dos seus usuários. Mas será mesmo? A empresa já se envolveu em diversas polêmicas relacionadas à coleta e ao uso de dados dos usuários. Em 2019, a Apple foi acusada de permitir que funcionários escutassem áudios de usuários gravados pela Siri, sua assistente virtual. A Apple também foi criticada por armazenar dados de usuários em servidores na China, um país conhecido por sua falta de liberdade de expressão e por sua vigilância governamental. A Apple é conhecida por seus produtos premium e por seus preços exorbitantes. A empresa sempre cobrou caro por seus aparelhos, mas nos últimos anos, os preços parecem ter saído do controle. Um iPhone novo pode custar mais que um salário mínimo no Brasil. E não são só os iPhones que são caros, os Macs, iPads e outros produtos da Apple também têm preços que assustam. Mas será que vale a pena pagar tão caro por um produto que vai se tornar obsoleto em poucos anos? Em 2016, a Apple se envolveu em uma batalha judicial com o FBI que colocou em xeque a questão da segurança versus privacidade. O FBI queria que a Apple desbloqueasse o iPhone de um dos terroristas responsáveis pelo ataque a San Bernardino, na Califórnia. A Apple se recusou a colaborar, argumentando que criar uma versão hackeada do seu sistema operacional colocaria em risco a segurança de todos os seus usuários. No final das contas, o FBI conseguiu desbloquear o iPhone sem a ajuda da Apple. Mas a batalha judicial levantou questões importantes sobre o papel das empresas de tecnologia na luta contra o terrorismo e sobre os limites da privacidade na era digital. Em 2015, a Apple lançou um novo teclado para seus MacBooks, chamado de teclado borboleta. O teclado era mais fino e elegante que o anterior, mas tinha um pequeno problema. Ele era péssimo para digitar. As teclas eram rasas e pouco responsivas, e qualquer poeirinha que entrava no teclado já era o suficiente para causar problemas. Usuários do mundo todo reclamaram do teclado borboleta, que rapidamente se tornou um dos maiores fracassos da Apple. Em 2020, a empresa lançou um novo teclado para seus MacBooks, com um design mais tradicional e, esperamos, mais confiável. E aí, pessoal? Gostaram do nosso mergulho no lado obscuro da maçã? A Apple pode ser uma gigante da tecnologia, mas, como vimos, está longe de ser perfeita. De processos bilionários a decisões questionáveis,
A empresa já se envolveu em diversas polêmicas ao longo dos anos. Mas e aí, qual dessas polêmicas vocês acharam a mais cabeluda? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, quero saber tudo. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!